Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui para mais uma palestra no nosso segundo dia do primeiro Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas no Ensino. Nesse momento nós vamos receber aqui o professor Robson Paniago, ele que vai falar sobre craques da administração, uma experiência de metodologias ativas. O professor Robson Paniago ele teve um percurso profissional que inclui experiências valiosas em grandes empresas em nosso país, tem livros e palestras publicados aqui no Brasil e internacionalmente. E também é doutor em ciências empresariais. Então, para poder falar um pouquinho dessa experiência de metodologias ativas focada dentro da administração, professor Paniago, seja muito bem-vindo e a palavra está com o senhor a partir de agora. Olá! Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero agradecer à organização do primeiro Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas no Ensino pelo convite, maravilhoso convite. Mandar um abraço a todos aí e dizer para vocês que a nossa apresentação vai ser muito profícua, vai ser muito interessante, porque nós estamos falando de uma coisa que o brasileiro gosta, que o brasileiro ama, que são, aliás, não é uma coisa, são duas coisas que o brasileiro gosta e que o brasileiro ama. Administração e futebol. As duas coisas são interessantíssimas. Então, nossa apresentação vai falar, primeiro do nosso palestrante, nós vamos nos apresentar para vocês, depois do nosso tema central, nós vamos falar de uma metáfora que vai mostrar todo esse caminho e esse trajeto que nós vamos fazer. Nós vamos falar de um esquema tático da nossa palestra. Nesse sentido, nós vamos falar da nossa defesa, que vai ser a nossa base pedagógica e teórica. Nós vamos falar do nosso meio de campo, que é aquele que fica no intervalo de duas coisas. E o nosso meio de campo vai ser a nossa conexão teórica-prática. E, por fim, aquilo que nós chamamos do nosso ataque, que vai ser a aplicação disruptiva, a aplicação inovadora, a aplicação para fazer gols, a aplicação para realmente ser diferente e fazer a diferença nesse negócio. Como todo negócio, lá na administração, se você for fazer uma metáfora, nós administradores somos os maestros da orquestra e tem cara que toca lá o violino, que é muito melhor do que nós, mas ele é expert no violino. Tem gente que toca o violoncelo e ele é melhor que nós, o maestro, mas ele é expert no violoncelo. Tem outros que tocam tuba e assim sucessivamente, mas o grande maestro, o grande condutor, o grande fio estratégico, o grande coach, na palavra moderna, e o nosso coach, o nosso técnico será nada mais, nada menos que Pep Guardiola. Pep Guardiola, que vai nos dar a nossa estratégia principal, e aí nós vamos concluir aí com muita galhardia, com muito orgulho, essa apresentação aí para vocês e vamos em frente então. Meu nome é Robson Paniago, eu nasci em Jataí, Goiás, uma cidade de 100 mil habitantes, que hoje deve ter aí todo o seu crescimento e o seu conhecimento. Eu saí de lá para estudar com 14 anos, para vocês terem ideia, e hoje eu não precisaria mais sair, que tem 6 faculdades, inclusive a Universidade Federal de Jataí, que tem um curso de medicina. Então Jataí desenvolveu bastante, se tornou uma cidade estudantil, além de estudantil agroindustrial, que é o setor que carrega esse país, Jataí é o primeiro maior produtor brasileiro de milho e também produtor de soja, de uma série de outras coisas, gado, etc. E também Jataí hoje é uma cidade turística, porque quando eu era criança lá em Jataí, tinha uns canos com águas quentes, esses canos num areal, e esses canos de água quente foram e tornaram hoje as termas, Você tem as Termas Bom Sucesso, que é um grande hotel lá na cidade, com termas dentro dele, fantástico, em bar molhado, etc. Então Jataí se tornou uma cidade estudantil, turística e agronegócio, uma cidade então muito interessante. É um Brasil que não conhece o Brasil. Se vocês forem para aquele lado sudoeste,
e visitarem Rio Verde, Quirinópolis, Jataí, mineiros, vocês vão ver que são cidades com muita riqueza, com muita coisa acontecendo, com muita possibilidade de empregabilidade, etc. Então eu nasci em Jataí, Goiás, e com muito orgulho. A minha formação toda foi na área da administração. Eu me formei em administração na Universidade de São Marcos de São Paulo. Depois da minha graduação, eu fiz uma pós-graduação numa das melhores escolas de marketing da América Latina, a Escola Superior de Propaganda e Marketing. E na Escola Superior de Propaganda e Marketing eu tive muitos contatos e um conhecimento que eu levo comigo até hoje, porque podem levar tudo de você, seus bens materiais, etc. Mas o conhecimento é uma coisa que você leva para a sua vida inteira e vai continuar sempre com você. Eu já investi aí vários carros na minha formação, mas não me arrependo de nada. E depois da pós-graduação eu acabei fazendo um mestrado em administração na PUC de São Paulo. Eu me considero um filho da PUC de São Paulo, filho da PUC esse com muito orgulho. Teve seu diploma assinado por Dom Paulo Evaristo Arnos, um grande brasileiro, e Dom Paulo Evaristo Arnos assinou o meu diploma. E depois ainda consegui e fiz um doutorado em Ciências Empresariais na Universidade do Museu Social, com defesa em Buenos Aires, onde eu falei de um assunto que é muito interessante para mim, que é marketing participativo. Na área profissional, eu comecei na Mannesmann, lá em Belo Horizonte, e lá na Mannesmann, em Belo Horizonte, eu morei junto com meu tio Eucler Paniagua, foi meu tio pai, uma grande figura na minha vida. Amo ele de paixão, ele está lá em Viçosa morando hoje, sempre que eu posso eu falo com ele, e Eucler Paniagua é um queridão. E então meu primeiro estágio foi na Mannesmann, mas nesse estágio que eu já estava fazendo na Mannesmann, eu estava namorando uma filha de alemão e queria casar, e a Brasil estava numa recessão. É muito difícil quando você está em recessão, não tem emprego em lugar nenhum, mas a Brasif, outra empresa mineira, né, que Mannesmann é uma siderúrgica alemã, mas a Brasif, uma empresa mineira, estava abrindo os free shops nos aeroportos internacionais, e abriu no Galeão, e foi onde eu fui fazer o treinamento, e depois eu vim para São Paulo, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, para que eu pudesse assumir e trabalhar. Então eu trabalhei na Brasif Duty Free Shopping, vendendo perfumes, produtos, whiskies, perfumes, chocolates, etc., reconhecidos mundialmente, isentos de impostos, e foi uma experiência muito interessante. E da Brasif eu consegui, através da minha futura esposa, começar a trabalhar numa outra empresa multinacional alemã, na Siemens. E na Siemens, então, foi uma experiência fascinante, porque dentro da Siemens eu ajudava os meus colegas. Eu fui convidado pelo RH da empresa para ensinar, aí já ao lado do professor do Paniagua, a ensinar os meus colegas de profissão. Inclusive fui para outras cidades onde a Siemens existia, a ministrar cursos para os meus colegas. Da Siemens, eu estava trabalhando, chegou um executivo com gravata de seda, enfiou o dedo no meu rosto assim, falou assim: o senhor Robson Paniagua, né? Eu quero que o senhor venha trabalhar comigo. O senhor vai ser assessor da diretoria, eu sou o diretor financeiro, o senhor vai me assessorar e vai assessorar o meu diretor comercial. Eu falei: mas eu não te conheço. Ele falou: mas eu te conheço. Eu sei referências de você, eu sei que você fez mestrado, eu sei que você está estudando alemão, eu sei que você é uma pessoa buscadora, e eu tenho interesse em você, então, e quero trazer você para trabalhar comigo. Ele era o diretor financeiro, eu ia ser assessor da diretoria, e eu entendi então que realmente era um desafio interessante, mas tinha que fazer aquela pergunta crucial: e quanto o senhor está pretendendo me pagar? E ele falou, eu lembro que na época era 120% que eu ganhava na Siemens. Eu fui falar com o meu gerente comercial, falou: Paniagua, vai trabalhar nessa empresa. Se der certo, ótimo. Se não der certo, você volta, que a gente vai estar te esperando de braços abertos aqui para você evoluir para esse salário que você está me falando. As nossas faixas salariais é de 6% em 6%, você vê quantos anos você ainda vai levar para você chegar nesse nível.
E aí eu fui, claro, com toda certeza, depois dessa fala toda, e, e foi uma experiência muito boa. E na Klöckner, então, eu aprendi que existe o grupo Conjuntura das 13 maiores empresas alemãs. Eu participava dessas reuniões representando a nossa diretoria, e as empresas alemãs, Hochtief, Bosch, Bayer, BASF, etc., elas se reúnem entre si para discutir aquilo que está acontecendo no mercado, quais as estratégias, etc. Então, tudo aquilo que elas vão fazer no mercado, essas empresas do Grupo Conjuntura sabem de antemão. Nessas discussões acontecem cada mês numa dessas empresas. Então, foi uma experiência muito interessante, muito fascinante, e eu aprendi bastante com a Klöckner. Mas aí, nessa empresa, na Klöckner, nós contratamos um vendedor e esse vendedor chegou chorando na minha sala dizendo: professor, aqui nessa empresa eu estou agradecendo muito vocês terem me contratado, porque na minha idade, 40 e poucos anos, já não se contratam as pessoas aqui no nosso país. E aí eu comecei a pensar sobre isso fortemente e decidi também começar a pensar em ir para um outro emprego que me desse uma maior longevidade. E aí eu resolvi entrar para a área acadêmica. E aí eu já tinha, depois dessa experiência aí na Klöckner, eu acabei indo morar em Curitiba, uma experiência fascinante também. E lá em Curitiba eu recebi a oportunidade de poder ir trabalhar numa faculdade chamada Faculdade Tuiuti do Paraná. E na Faculdade Tuiuti do Paraná eu comecei a me interessar bastante por esse assunto, e ela acabou recebendo uma proposta de virar uma universidade, a primeira universidade privada de Curitiba. E essa primeira universidade privada de Curitiba, a Universidade Tuiuti do Paraná, o reitor me chamou e me convidou e me disse que eu tinha que assumir, falando de 8 habilitações em administração: administração de cidades, administração financeira, administração em marketing, administração em comércio exterior e sistemas de informação. E aí eu falei: não, mas quanto é que eu vou ganhar nessa brincadeira? E ele falou, e era um salário muito interessante. Eu falei: topo. Isso era sexta-feira, segunda-feira eu já estaria assumindo esse cargo de coordenador do curso de administração. Portanto, fui o primeiro coordenador do curso de administração da Universidade Tuiuti do Paraná. E depois eu fui trabalhar na Universidade Positivo, já trabalhei na Universidade Federal de Viçosa. Lá na Universidade Federal de Viçosa eu escrevi um livro muito interessante, TGA Made in Brasil, Teoria Geral de Administração Hecha em Brasil e Management Made in Brasil, que é um livro fascinante que fala de uma administração com casos, personagens e estudos brasileiros de negócios, de administração. Diferente do que se ensina até hoje nas escolas de administração brasileiras, se ensina uma teoria norte-americana ou europeia. Eu escrevi um livro Made in Brasil. Nós temos que valorizar as nossas referências, a nossa cidade. E tive orgulho também de ter uma experiência fascinante, mais de 11 anos na FGV Online, onde eu dei aulas para graduados e pós-graduados em administração. Inclusive dei aula para o diretor da GE Financial, que não estava entrando na plataforma, não estava participando, e eu chamei ele num canto e falei: meu amigo, aqui todos nós somos avaliados por cada módulo e você não é diferente de ninguém. Se você não entrar aí, você vai ser penalizado por isso. No outro dia eu entrei na plataforma, ele já tinha entrado e já era um aluno como outro qualquer. Portanto, toda essa experiência, você vê, sair lá do interior de uma cidade, Jataí, Goiás, que não tinha nada, e chegar a doutor em ciências empresariais, trabalhando na Fundação Getúlio Vargas, que é a referência, a Harvard brasileira, e passar por tantas empresas interessantes, me deu essa experiência não só teórica, mas essa experiência prática, pragmática de administração. E é por isso que eu estou aqui falando com vocês sobre esse nosso tema central. Qual é o nosso tema central? É muito simples, é como formar alunos protagonistas, você, capazes de ler o jogo, entre aspas, ler, enxergar estrategicamente, olhar para a floresta e não olhar só para um galho, olhar para toda a estrutura. Se você mexer num canto, o que vai acontecer no outro? Se você mexer no meio de campo, como é que vai ser a defesa, como é que vai ser o ataque, etc. Então, formar alunos protagonistas capazes de ler o jogo do mundo, usando metodologias ativas inspiradas em craques da administração, do futebol, da música e da
literatura. Olha que interessante, olha que fascinante. Portanto, a nossa metáfora inicial para a gente começar essa fala é: assim como Pepe Guardiola transformou o futebol com o tic-tac, precisamos revolucionar a educação com estratégias que colocam o aluno no centro do jogo, né? Colocar o aluno no centro do jogo, o aluno participante, o aluno que vai aprender, né? Ele aprende tanto que, um exemplo do nosso goleiro nessa seleção, já vou me adiantar, é o Rogério Ceni. E o Rogério Ceni, só para vocês saberem, aprendeu tanto que hoje ele é técnico de futebol e está aí fazendo já sucesso, né? Hoje ele é técnico do Bahia Esporte Clube e tenho certeza que Rogério Ceni vai ser um grande técnico, já está sendo, mas vai ser mais ainda, e que com toda essa experiência de que ele já tem do futebol na prática e do futebol na teoria que ele estudou e de todo esse conhecimento, ele hoje é um técnico de mão cheia e tenho certeza que ele continuará sendo um técnico de mão cheia. Então o nosso esquema tático da nossa palestra é muito fácil. O nosso esquema tático é uma formação 4-3-3, né? Quatro pessoas na defesa, 3 pessoas no meio de campo e 3 pessoas no ataque. Ataque esse que é um ataque e essa defesa e esse meio de campo que vão jogar integrados. Vão utilizar da metodologia ativa. Todos têm que entender o jogo, todos têm que participar. Tic-tac, tic-tac, né? Nós tivemos um técnico na seleção brasileira, que já morreu, acho que ele morreu inclusive afogado, Cláudio Coutinho, que falava do overlapping, né? E o que era o overlapping? O cara da lateral direita ia para a ponta direita, o cara da ponta direita cobria e ficava no lugar da lateral, fazia um overlapping, um intercâmbio, né? Em que essas pessoas, esses jogadores, esses alunos aprendiam na prática e compartilhavam a equipe jogando para e pela equipe, né? Isso é muito interessante e é tão interessante que na nossa defesa, que é a nossa base pedagógica e teórica, nós começamos ela com o goleiro Rogério Ceni, né? E a metáfora que nós usamos aí é que o goleiro Rogério Ceni é o goleiro artilheiro que sai da área para criar jogadas. E não só criar jogadas, como fazer gols. Ele fazia gols de pênalti, ele fazia gols de falta, né? Então, Rogério Ceni, além de um goleiro sensacional e um técnico que ele é hoje, ele também atacava. Ele fazia gols de falta, ele fazia gols de pênalti. Ele era realmente um jogador, podemos dizer, quase que completo, né? E o link que nós podemos fazer aí do Metodologias Ativas com o Rogério Ceni é que o seu protagonismo docente na mediação de projetos interdisciplinares, né? Interdisciplinares porque o jogador de futebol ele tem que saber jogar no ataque, jogar na defesa, jogar no meio e às vezes jogar no gol, né? Que tem vezes que o goleiro é expulso e o outro goleiro também já não está mais. Você tem que colocar um cara do ataque para ficar no gol. Então, na verdade, o Rogério Ceni nos ensinou muito isso. E uma atividade prática aí seria, né, nós temos uma defesa ativa, usando aí o que a gente chama de Problem Based Learning, PBL, para resolver desafios reais da administração. Por exemplo, planejamento financeiro de um clube de futebol, né? Hoje nós temos aí clubes brasileiros de se tornando uma SAF, né? Uma SA, uma SAF e hoje então essas empresas precisam não só controlar o jogo dentro de campo, mas também controlar o jogo fora de campo, entender de marketing, entender de finanças, entender de recursos humanos, etc. Na lateral direita desse nosso timão, nós teremos nada mais, nada menos do que Alberto Guerreiro Ramos. Alberto Guerreiro Ramos, um grande sociólogo, um grande pensador, trabalhou na administração pública e Alberto Guerreiro tem como metáfora, né, o crítico da burocracia, né? Equilibra teoria e prática como um lateral moderno. Então, menos burocracia, mais iniciativas privadas, mais iniciativas, né, de pessoas que entendem do que está acontecendo no mercado, de entendam que tem que ter concorrência mesmo, de que entendam que tudo é interessante desde que tenha
competitividade e que nós tenhamos meritocracia, né? Então, nós podemos utilizar aí esse nosso lateral direito como uma flexibilização curricular integrando saberes sociais, né? Por exemplo, conexões fora da caixa, mapear problemas locais com design thinking. Nós podemos pensar isso e aí nós colocamos nossos alunos para pensar através do design thinking como é que nós fazemos conexões fora da caixa, reinventamos o futebol, criamos novas facetas no futebol, repito eu, não só dentro de campo, mas fora de campo. A nossa lateral esquerda não é aquele Roberto Carlos jogador que era fantástico, mas o Roberto Carlos, o rei, o cantor, e Roberto Carlos é um romântico, né? Então a metáfora aí é o romântico do volante, emoção como base para a razão, né? Roberto Carlos é um grande cantor, talvez o maior cantor brasileiro, e ele realmente com a sua música transforma, traz muitas pessoas. Ele realmente é um grande romântico, se não for o maior romântico brasileiro, e nós podemos aí com ele usar de habilidades socioemocionais através de letras de músicas, através de várias letras de músicas, a gente criar percepções do futebol, do time, de como que a gente pode chegar lá. E a minha atividade prática nesse sentido seria playlists temáticas, discutir liderança ao som de músicas de Roberto Carlos. Nesse sentido, nossa defesa aí já foi colocada e o zagueiro dessa defesa é Elis Regina, a ousada da Elis, que tinha uma voz fantástica, a Pimentinha, e tinha criatividade suficiente para que nós possamos simular práticas de negociação dentro das organizações. A Pimentinha improvisava muito quando ela ia cantar, e essa improvisação guiada no mundo corporativo pode encenar soluções para casos reais. Exemplo, crise de comunicação nas empresas, né? Nós podemos usar o exemplo aí da Elis Regina para que isso possa acontecer. E por fim, nosso último zagueiro é Belmiro Siqueira, o pai da administração brasileira, né? O nosso Taylor, podemos até fazer um paralelo. E Belmiro Siqueira, para que vocês possam saber, eu sou muito amigo do Wagner Siqueira. Wagner Siqueira, esse que é o presidente do CRA do Rio de Janeiro. E Belmiro Siqueira, então, é o nosso zagueiro e ele ajuda, então, o empresário que liga a operação à estratégia, né? Então, nós podemos fazer aí uma aprendizagem baseada em projetos, né? Uma aprendizagem baseada em projetos, o famoso gerenciamento de projetos, utilizando aí o Belmiro Siqueira, que também trabalhou bastante em órgãos públicos e hoje nossa profissão aí reconhece ele como pai, a nossa profissão que está fazendo 60 anos esse ano. Nesse sentido, né, o nosso meio de campo tem como meio de campo que vai fazer a conexão teoria e prática, né, o meia defensivo, e o meia defensivo do nosso time, da nossa seleção é Kenny Chomai, um japonês, talvez um dos maiores autoridades japonesas de business, de administração, e a metáfora aqui é o estrategista dos 3 Cs, cliente, competidor e corporação. O link com as metodologias ativas é uma sala de aula como ecossistema de stakeholders, né? A sala de aula e o negócio está permeado, está rodeado de fornecedores, de sindicatos, de empresas, de concorrentes, etc., que fazem parte desse jogo, que fazem parte do nosso time e usando a estratégia para competir em mercados, né? Então, o Kenny Chomai nos ensina muito da estratégia e com ele nós podemos aprender bastante sobre estratégia. Outro meia é o meia ofensivo, e o nosso meia ofensivo é Machado de Assis. Machado de Assis, esse que é considerado e chamado bruxo do Cosme Velho, como armador de jogadas complexas. Machado de Assis, para mim, é o maior escritor brasileiro, quiçá mundial, e realmente ele tem que fazer parte de qualquer seleção que fale de brasileiros significativos, que deixaram uma marca, que vão continuar, né, são atemporais, vão continuar aí para sempre.
né? E o pensamento, então, de Machado de Assis é um pensamento crítico via a literatura. Nós podemos aí ensinar via literatura os nossos praticantes e fazer crônicas empresariais no estilo de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E o nosso outro meio de campo, que não podia faltar em nenhuma seleção, seja brasileira, seja mundial, que é o meio atacante Pelé. E o meio atacante Pelé é a genialidade do rei como catalisador em inovações e disrupção. Pelé era completo, ele cabeceava muito bem, ele driblava muito bem, ele fazia gols de pênalti e falta muito bem. Ele era realmente, foi considerado, que ele já morreu, mas o maior jogador do mundo, e isso não é à toa. Então, o link do Pelé para as metodologias ativas é fazer hackathons para soluções sustentáveis. Pelé também era uma pessoa preocupada com o meio ambiente, com a pobreza no Brasil, com a desigualdade social, e nós podemos fazer aí um jogo prático, um jogo bonito na administração, com projetos que unem tecnologia e impacto social, utilizando o Pelé como referência. Nesse sentido, o nosso ataque, que vai fazer a aplicação disruptiva, vai ter como ponta direita Jorge Paulo Lema, o grande executivo Jorge Paulo Lema, do Banco Garantia, e que foi vendido o Banco Garantia porque o Jorge Paulo Lema estava percebendo que grandes bancos mundiais estavam entrando no Brasil e ele não teria espaço. E aí ele adquiriu a Brahma, e a Brahma era inimiga fidalgal da Antártica. Brahma e Antártica nunca se bicavam, brigavam o tempo todo, Brahma e Antártica, e o nosso grande presidente do Corinthians foi o primeiro brasileiro que acertou nessa. Ele falou: eu quero agradecer a Brahma pelas Antárticas que me deram, e na verdade, com Brahma e Antártica, todo mundo achando que eles iam ser inimigos a vida inteira, e aí a Brahma acabou adquirindo a Antártica e surgiu a Ambev, American Beverage. A Interbrew, uma outra empresa multinacional de cervejaria, veio comprar a Ambev, e a Ambev falou: não vendo, se quiser podemos nos juntar, e se juntaram na Inbev, Interbrew, Brahma, Antártica, Ambev. E aí, lá dos Estados Unidos, a Anheuser-Busch, uma empresa norte-americana famosa, uma das melhores cervejas dos Estados Unidos, também tentou algo semelhante e nós não estamos à venda, se quiser nós podemos até juntar. E aí surgiu a Abimbev, né? Anheuser-Busch, Interbrew, Ambev, né? Cujo presidente é uma pessoa da Brahma, que mora nos Estados Unidos e toca esse império de bebidas e agora também de comidas, né? Burger King, etc., com muita maestria e com um jeito made in Brasil de negócios. Então, essa ponta direita aí é luminar, essa ponta direita aí passou por um momento difícil recentemente com as lojas americanas no Brasil, mas nada desmerece tudo que foi conquistado, a quantidade de empregos gerados por Jorge Paulo Lema e os seus companheiros da 3G, né? E nós podemos aí falar de gamificação e competição de pits, né? 3G, que é a empresa de capital do Jorge Paulo Lema, do Sicupira e do Marcel Teles, né? 3G Capital, alunos que adquirem empresas virtuais para otimizar. Agora, é claro também que o centroavante dessa seleção não podia ser nada mais, nada menos do que Peter Drucker. Peter Drucker é o grande guru da administração moderna e ele é o centroavante dessa nossa seleção, o homem que faz gols, o pai da administração como finalizador de projetos. E nós podemos aí, num link com metodologias ativas, usar objetivos SMART em planos de ação, aonde esses planos de ação são planos de ação em marketing, em finanças, em recursos humanos, em produção, e etc., fazendo em qualidade, né, que o futebol exige muita qualidade, e fazendo com que o Peter Drucker possa fazer muitos gols e que nós atinjamos o resultado, gols, lucro, administrador, metáforas da administração. A administração não deixa de ser aquilo que nós chamamos de uma orquestra, e o administrador, o Peter Drucker, é o grande maestro dessa orquestra, junto com Pelé, é claro.
A ponta esquerda nada mais é, nada menos do que Marta. Marta quebra barreiras do gênero feminino no futebol e nada de aprender com ela com equidade na educação e na liderança feminina, né? Como a Marta transformaria uma empresa tradicional em uma startup ágil, né? Esse seria um exercício fascinante e interessante a se desenvolver com vocês, com nosso alunado, para que eles possam aprender e desenvolver coisas interessantes e quebrar a cabeça para que possa pensar estrategicamente, pensar de uma maneira de jogador de xadrez, né? E quando você lê Kenneth Omai, quando você lê Peter Drucker, todos os dois falam que o grande administrador é aquele que sabe jogar bem xadrez, com toda certeza. Portanto, o nosso técnico, o nosso coach, nosso grande Pep Guardiola, que tem como estratégia principal o tic-tac educacional, tic-tac, 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 né? Um futebol em que a posse da bola fica o tempo todo com o nosso time, e quando nós perdemos a posse da bola, nós corremos concentrados, todo o time naquela, para recuperar a bola e continuar o tic-tac, tic-tac, até abrir lá um lugar específico, uma tática de que eu possa atingir o gol e fazer aquilo que é o lucro da organização. Então, nada mais é, nada menos é do que observação, reflexão e ação, né? Observar o nosso time e os outros times, refletir tudo que nós fizemos e deixamos de fazer e agir, né? É um ajuste contínuo de metodologias ativas. E aí nós temos uma frase-chave. E a frase-chave que nós temos é: o aluno não é um receptor passivo, mas um jogador de posse de bola intelectual. Nesse sentido, esse jogador de posse de bola intelectual vai e deve pensar com relação a essas frases que eu vou deixar aqui para vocês. Então, primeira frase: metodologias ativas são o VAR da educação. Revelam o invisível no processo de aprendizagem. Olha que interessante. Aquilo que não está sendo enxergado pela rapidez, pela velocidade, mas você para tudo e mostra o que se foi falta, se não foi, se estava impedido, se não estava, etc. Né? Outra: a sala de aula é um samba enredo. Só funciona com coautoria, ritmo e um pouco de caos criativo. Esse é o resultado da administração. Então, administrar o carnaval é um caos criativo. Se Machado de Assis fosse professor, seus alunos seriam protagonistas, não coadjuvantes. Atores coadjuvantes, mas sim protagonistas de toda e qualquer partida. Nesse sentido, né, nós temos aí uma chamada para a ação. Venham, vistam a camisa da educação que transforma, com professores, com técnicos, com alunos, craques e um plano de jogo ousado. O Brasil será campeão, será heptacampeão em inovação educacional. Com toda certeza, não tenham dúvida disso. Por isso, no fim de tudo isso, nós podemos e devemos dizer da nossa obra Craques da Administração, que é um book e e-book. Ele está no clubedeautores.com.br, mas eu deixei aqui o endereço onde eu falo do contato. Onde eu falo em contato, tem aí onde eu falo em produtos, tem aí os nossos produtos, e um desses produtos é Craques da Administração, Estrelas de la Administración e Craques of Administration. Né? O livro está em português, em espanhol e em inglês. Nós pretendemos levar esse mundo para todos esses países de língua portuguesa, inglesa e espanhola. E esse, então, Craques da Administração aí, significa que você tem que pensar o futebol estrategicamente, pensar estrategicamente no longo prazo, na sobrevivência do seu time. Não só pensar estrategicamente o seu time a longo prazo, mas pensar também o seu time no médio prazo e no curto prazo, através das táticas, através daquilo que nós chamamos de craques da administração, aonde cada craque contribui com seu conhecimento, cada craque contribui com a sua expertise, cada craque faz a diferença no mundo dos negócios, faz a diferença no futebol e faz os melhores gols e faz os melhores lucros. Para que isso possa fazer e dar certo no mundo dos negócios, então,
E eu vou terminar com uma música de uma pessoa que eu gosto muito, de uma pessoa que faz a diferença na área dela também, e que não é brasileira, mas que é uma pessoa apaixonante, e que eu assisti a um show dessa pessoa na época que eu morava em São Paulo, no estádio do Morumbis, hoje, né? Então, sejam os melhores que vocês puderem ser. Seja o Pelé e o Peter Drucker, seja o Machado de Assis, seja a Elis Regina, seja Roberto Carlos, seja Rogério Ceni, seja Pep Guardiola. Seja o melhor. Dentro da sua concepção de mundo, seja o melhor que você puder ser. Seja o melhor administrador, seja o melhor pai, seja o melhor filho, seja o melhor irmão. Seja o melhor que você puder ser, porque é isso, é assim que você faz um propósito, é assim que você deixa rastro, é assim que você faz a diferença. Craques da administração em português, em espanhol e inglês, e outros livros de Paniagua vocês podem encontrar aí no endereço que eu deixei para todos vocês. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui falando com todos vocês.